E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, A Psicologia Financeira, Morgan Housel, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade. O Morgan Housel ele é sócio do The Collaborative Fund e é ex-colunista do Wall Street Journal. E como o título sugere, ele fala de psicologia financeira. Bom, eu já aviso de antemão que o review acabou ficando um pouquinho longo, porque eu queria abordar aqui diversos capítulos do livro, porque eu acho importante, principalmente para quem está interessado no livro ou quem acabou se interessando pelo livro, para saber mais ou menos sobre o que se trata, então acabou alongando um pouquinho aí. E o principal argumento dele aqui no livro é de que a nossa vida financeira ela depende muito mais do nosso comportamento em si do que qualquer entendimento técnico sobre economia ou finanças de forma geral. Então, ao longo do livro aqui, ele conta diversas histórias de pessoas que tiveram uma vida financeira boa, ou tinham prosperidade, enfim, e ele vai contando o comportamento que essas pessoas tinham. Então, ele conta histórias de sucesso, digamos assim, histórias de fracasso, pessoas que às vezes já tinham tudo e acabaram perdendo tudo que tinham, justamente por conta de algum comportamento que elas tinham que era de risco, digamos assim. O livro aqui é dividido em 20 capítulos, mais a introdução e um pós-escrito, e em cada capítulo ele vai falando um pouquinho sobre um comportamento específico, ele tem sempre uma história, um fulano de tal, ele fala às vezes bastante do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo atualmente, enfim. E eu falo que assim nos capítulos, por exemplo, ninguém é maluco, então ele fala que as decisões que as pessoas tomam é baseada naquilo que elas acreditam que é certo, né? Então, às vezes o que parece maluco para mim, para outra pessoa faz todo sentido. E da mesma forma, o meu comportamento pode parecer um comportamento maluco para as outras pessoas. Então, as pessoas não são malucas, né? Mas a visão que nós temos sobre investimentos é diferente, né? E cada um tem uma crença do que funciona melhor para a sua vida. Ele fala aqui no segundo capítulo sobre sorte e risco, e ele conta como é muito importante a questão da sorte, né? Às vezes a pessoa nasceu num determinado período, ela se expôs a um determinado risco, tem pessoas que se expuseram a um determinado risco e alcançaram algum sucesso, outras pessoas fracassaram com esse risco. Então ele fala muito aqui um pouco sobre a aleatoriedade do nosso mundo, né? Da nossa própria vida. Ele fala em um outro capítulo aqui, eu não lembro exatamente qual, até como é importante o período em que nós nascemos molda a forma como nós enxergamos os investimentos. No capítulo 3 ele fala, nada é o suficiente. Esse é um capítulo bastante interessante porque ele pergunta assim, o que é o suficiente para uma pessoa em termos de sucesso financeiro? E aí ele conta a história, acho que de um indiano aqui, o indiano era pobre e ele virou um cara milionário, só que para ele não era o suficiente, ele queria ganhar cada vez mais dinheiro, ele queria ser bilionário. Só que por conta dessa ambição dele, né, essa ganância dele, ele acabou fazendo coisas que eram ilegais e ele acabou perdendo toda a fortuna que ele tinha. Então o cara já tinha muita coisa e ele queria ainda mais, porque ele não sabia o que era suficiente para ele. É um capítulo bastante interessante porque nos faz pensar justamente isso. Nós queremos sempre mais, mas o que é o suficiente? Se eu não tiver bem definido o que é o suficiente para mim, eu sempre quero mais e nunca estarei satisfeito, quer eu tenha mais ou não. Então é um capítulo bem bacana. No capítulo 5 ele fala sobre ficar rico versus continuar rico. E é um capítulo bastante interessante porque ele mostra que assim, muitas pessoas conseguem ficar rica, mas poucas pessoas conseguem continuar rica, porque as pessoas ganham mais dinheiro, acabam querendo gastar mais dinheiro. As pessoas acabam adaptando o estilo de vida conforme a vida financeira vai aumentando. Então é um capítulo bastante interessante porque ele coloca esse paralelo. É muito fácil as pessoas conseguirem acumular um dinheiro, mas manter essa riqueza acaba sendo muito mais difícil. No capítulo 6 ele fala devagar e sempre, ele fala da questão do tempo, né? Como o tempo é o principal fator para as pessoas conseguirem aumentar exponencialmente o patrimônio. Então ele coloca até umas contas aqui, ele fala, por exemplo, se o fulano demorou 10 anos para começar a investir, isso teria feito uma diferença de tantos milhões na conta que ele coloca. Eu não lembro se é exatamente nesse parágrafo, mas ele fala até da fortuna do Warren Buffett. E ele mostra tipo, que a maior parte da fortuna do Warren Buffett, que se eu não me engano é 80 milhões de dólares, alguma coisa assim, ela foi conquistada tipo, meio que nos últimos 10 anos dele agora. E o Warren Buffett já tem mais de 70 anos, se eu não me engano. Então ele coloca essa questão exponencial do tempo, né? Quanto mais tempo eu estou ali, mais aquilo vai ficando exponencial, então mais eu vou ganhando com esse tempo. E como isso é a parte mais importante. No capítulo 7 ele fala de liberdade, então ele fala sobre como o dinheiro nos dá mais liberdade. Se eu tenho mais dinheiro, eu posso me dar o luxo de escolher com o que trabalhar, porque eu não dependo daquele trabalho, quando eu quero trabalhar, quanto trabalhar. Eu posso escolher que dia eu quero fazer o que eu quiser,
porque eu tenho condição de sustentar a minha vida, independente do meu trabalho ou não. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tem, maior o patrimônio, maior a renda que ela tem, ela consegue ter mais liberdade. E essa é uma das principais razões para a maior parte das pessoas quererem ter mais dinheiro, porque elas podem simplesmente decidir o que fazer no momento em que elas quiserem. No capítulo 8, ele traz uma história interessante, que é o paradoxo do dono do carro. Então ele fala de uma época que ele trabalhava como manobrista, se eu não me engano, em Las Vegas, e ele fala que tipo, lá viu um monte de gente com carrão e tal, e aí teve uma semana lá que apareceu um cara, não lembro que carro, e 2 semanas depois o cara tava com um outro carro bem mais simples, né? Um carro mais popular, digamos assim. E ele perguntou pro cara o que aconteceu, e o cara disse, não consegui pagar as parcelas do carro. Então ele fala muito sobre essa questão da ostentação, né? De eu estar num meio onde eu quero mostrar para as pessoas o que eu tenho, só que na verdade aquilo está consumindo toda a minha riqueza e eu depois não tenho mais dinheiro para sustentar esse estilo de vida. Então ele fala um pouco sobre como essa questão de eu querer mostrar para as pessoas que eu sou rico pode me tornar menos rico. E é legal que ele traz uma questão interessante, que assim, quando eu vejo uma pessoa que tem um carrão de 200 mil, essa pessoa não tem 200 mil, ela tem menos 200 mil, porque esse é o valor do carro, né? Então a pessoa teve que pagar aquele dinheiro para ter o carro. Então eu não sei o que a pessoa tem, eu sei quanto ela deixou de ter em termos de dinheiro. É uma questão bem interessante, uma reflexão interessante que ele traz aqui para enxergar essas coisas. Então às vezes eu vejo a pessoa tendo um monte de coisa, não é que ela é rica, não quer dizer que ela seja rica, né? Quer dizer que ela tem menos aquilo tudo em dinheiro do que o que ela tinha antes. Pode ser que a pessoa esteja completamente endividada, como é o caso que ele conta na história aqui. No capítulo 9 ele fala, fortuna é aquilo que você não vê. E aí é bem interessante, ele conta, acho que aqui, um caso de um cara que uma vez lá, depois que ele morreu, ele deixou tipo 8 milhões de dólares, ele deixou 2 milhões para a família dele, para os filhos, alguma coisa assim, e doou 4 milhões para caridade. Ninguém sabia de onde o cara tinha tirado esse dinheiro, porque era um cara extremamente simples. Mas ele fala justamente isso, fortuna é aquilo que nós não vemos, porque o meu dinheiro está guardado, eu não estou comprando um carro, né? O meu dinheiro está lá, aquilo é a minha fortuna, é um dinheiro que eu posso usar a hora que eu precisar, e não um dinheiro que eu estou usando a todo momento. Então ele fala sobre fortuna, é aquilo que nós não vemos. Então às vezes a pessoa que é mais simples, ela pode ter uma fortuna, mas eu não consigo ver aquilo. Por isso que nós assumimos que a pessoa que tem o carrão, que tem um iate, uma lancha, enfim, o que quer que seja, essa pessoa é rica, mas não necessariamente, porque ela pode ser uma pessoa completamente endividada. E às vezes tem pessoas que não têm absolutamente nada de luxo, mas são pessoas que têm uma fortuna extremamente grande porque o dinheiro está lá guardado e nós não conseguimos ver. No capítulo 11 ele fala, razoável é maior que racional. Né? E é uma parte bastante interessante porque ele fala sobre, apesar de nós sabermos racionalizar os processos, fazer assim, não, isso aqui é uma decisão racional, muito da nossa vida financeira ela é baseada em como nós nos sentimos. Né? Então é na hora que eu estou no jantar com a minha família conversando, eu vejo o que parece fazer mais sentido. E aí ele fala que ser razoável é sempre melhor do que racional, porque aquilo é baseado em emoções, é quando eu penso na minha família, nos meus filhos e tal. E ele traz alguns estudos, principalmente do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, eu já falei do livro aqui também, sobre essa questão que as pessoas acham que estão sendo muito racionais e na verdade não tem, às vezes, nenhum embasamento racional naquela decisão, é muito mais uma questão emocional. Só que ele fala como é muito mais importante eu simplesmente ser razoável na maior parte do tempo, eu não preciso ser completamente racional. Aqui no capítulo 10 ele fala, guarde dinheiro. E aí ele fala uma coisa muito importante, que eu não preciso ter um motivo específico para guardar dinheiro. Do tipo, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, fazer uma viagem. Enfim, eu não preciso ter um motivo específico para guardar dinheiro. Porque ele fala justamente da imprevisibilidade da vida, né? Como às vezes acontece, sei lá, um problema econômico no mundo, ou eu sou atingido por uma doença, ou alguém na minha família é atingido por uma doença e eu preciso ter dinheiro para poder lidar com essa situação. Então ele fala aqui sobre a importância de eu guardar dinheiro justamente porque a vida é uma caixinha de surpresas e tem muita imprevisibilidade. E é melhor eu passar por um momento de imprevisto tendo dinheiro do que não tendo. Então ele fala como é importante eu simplesmente guardar dinheiro para poder conseguir superar esses períodos difíceis, seja por um problema econômico mundial, enfim, ou até se eu ficar desempregado, o que quer que seja, mas é bom eu ter algum dinheiro para poder lidar com isso do que não ter nada. Então é simplesmente importante eu guardar dinheiro. Quer eu tenha um motivo agora ou não, é importante eu guardar, porque um dia eu teria um motivo para usar esse dinheiro, né?
No capítulo 13 ele fala margem para imprevistos, e aí ele fala bastante sobre essa questão de imprevistos, né? Então, toda vez que eu considero uma decisão que eu estou tomando, eu preciso considerar que tem uma margem para imprevisto, porque eu não tenho certeza daquilo, né? Eu posso ter algum grau de confiabilidade, mas certeza nós nunca temos. E ele fala como as pessoas geralmente subestimam essa margem para imprevistos, e isso pode acabar levando as pessoas a ter uma grande decepção, acabar sofrendo algum problema econômico sério, porque as pessoas realmente não consideraram aquilo como uma possibilidade real. No capítulo 14 ele fala, você vai mudar. É um capítulo bastante interessante porque ele fala justamente o quanto nós mudamos na vida. Tem até um estudo, acho que é do Daniel Gilbert, que ele pega pessoas tipo de 18, 28, 38, 48, 58 anos, alguma coisa assim, mas com diferença de 10 anos, e ele pergunta para as pessoas o quanto eles acham que mudarão nos próximos 10 anos, e as pessoas dizem que acham que mudarão muito pouco. Mas quando ele pergunta o quanto as pessoas mudaram nos últimos 10 anos, as pessoas dizem que mudaram muito, independente de ter 28, 38, 48, 58 anos. Então nós sempre subestimamos o quanto nós mudaremos nos próximos 10 anos, o futuro em si. E ele fala justamente disso, né? Nós mudaremos ao longo da nossa vida. E é importante entender isso. Então, talvez as decisões que eu tome hoje para a minha vida financeira, elas não façam sentido daqui a 10 anos. Então, é um curso natural da vida, mas é importante eu me atentar ao que pode ser importante para o meu futuro, independente das minhas decisões, né? Afinal, é bom que que eu me aposente, o que quer que seja, chegue numa determinada idade, tendo uma vida financeira para conseguir custear tudo aquilo que eu preciso e até para poder lidar com alguma doença, alguma coisa assim em relação à idade. No capítulo 16 ele fala você e eu. E aí ele fala uma coisa bastante interessante, que nós nunca devemos escutar conselhos financeiros de pessoas que jogam um jogo diferente do meu. Então, às vezes, eu sou um investidor mais conservador, eu não gosto de assumir muito risco, mas eu tenho um colega que ele adora assumir risco, então ele compra lá fundos que têm um risco maior e ele fica me dando dica que eu deveria fazer isso. Só que o jogo dele é diferente do meu, então não necessariamente eu tenho que ficar ouvindo as recomendações dele. Então é importante entender isso. Qual é o jogo que eu quero jogar? Quanto de risco eu estou querendo assumir? Quanto eu estou disposto a assumir, né? Então eu preciso entender isso para poder saber de quem escutar conselhos. Não adianta eu ser uma pessoa muito ansiosa, que não gosta de ver lá minha carteira no vermelho, e eu aceitar recomendações de pessoas que fazem investimentos de alto risco, porque aí geralmente a carteira fica vermelha com mais frequência, oscila mais, eu acabo ficando mais ansioso. Então não é o jogo que eu jogo. Então não devo aceitar sugestões de pessoas que não jogam o mesmo jogo que eu. Aí aqui no capítulo 18 ele fala, quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Eu acho que esse é um dos capítulos mais importantes, não apenas pelo aspecto financeiro, mas isso é para qualquer coisa. Eu até postei nos stories ao longo da semana, para quem viu aí, e ele fala justamente sobre quando eu quero acreditar numa coisa, qualquer história que fale bem daquilo que eu quero acreditar, eu tenho uma tendência maior a acreditar. Então a chance de eu estar sendo enganado acaba sendo muito maior, porque eu quero tanto acreditar naquilo que qualquer coisa boa que me contem, eu assumo aquilo como verdade, e não necessariamente é. Então é muito importante entender esse nosso aspecto de eu tenho uma crença, eu quero muito acreditar, então eu tenho um viés de seleção para olhar as coisas que reforçam a minha crença e eu tendo a ignorar as coisas que contradizem a minha crença. É um dos capítulos mais importantes, assim. No capítulo 19 ele faz um recapitulando bem rápido, então ele coloca praticamente todos os capítulos uma frase em negrito e depois uma explicação curta, então é meio que um resumo do livro inteiro. No capítulo 20 ele fala de confissões, então ele fala como é a vida financeira dele, né? Então ele fala qual é o jogo que ele joga, o que ele faz em relação à vida financeira, o estilo de vida, e aí ele conta as decisões que ele e a mulher tomaram em relação ao futuro, que eles tinham há anos atrás, né? E por que isso fazia sentido para eles. É engraçado porque, engraçado não, mas curioso, porque ele não fala assim, não é que o que é certo ou errado, mas é o que faz sentido para eles em termos de investimento. Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos aí sempre esse debate do, essa pessoa devia investir nisso, essa pessoa devia investir naquilo, só que cada um joga um jogo diferente, para cada pessoa as coisas fazem sentido de um jeito diferente. E eu até falei aí num outro capítulo aqui, ele fala sobre como a época em que as pessoas nasceram, dependendo de como estava a economia, isso molda muito a visão que as pessoas têm de investimento. Então, por exemplo, a visão que eu tenho de investimento é completamente diferente da visão de investimento do meu pai. Então, nós jogamos jogos diferentes.
E aí aqui no final ele tem o pós-escrito, uma breve história sobre por que o consumidor americano pensa da forma que pensa. Então ele conta a história da economia americana do século passado e até esse, né? Então pega ali anos 1900, aí ele conta ali no problema que eles tiveram em 1929, década de 30, o período de guerra, pós-guerra, e ele vai mostrando o que aconteceu com a economia, como o comportamento das pessoas mudou essa economia e como a economia mudou o comportamento das pessoas para fazer com que nós chegássemos hoje no jeito que eles estão, nos Estados Unidos, né? Porque ele fala do consumidor americano. É uma parte bastante interessante porque ele fala de história e de economia, né? E aí dá para ver assim, bom, no período pós-guerra, eles colocaram uma margem de juros menor para poder incentivar as pessoas, de repente, a comprarem mais, para não gerar tanto desemprego, porque afinal os soldados estavam voltando para a guerra e eles precisavam trabalhar em alguma coisa. E a demanda por produtos da casa, coisas assim, se tornaram maiores, porque afinal acabou a guerra, então as pessoas voltaram para casa e precisavam de mais utensílios. E ele vai falando como isso incentivou a questão do consumo, a questão de como tinha mais igualdade em termos sociais, né? Então, mesmo o cara que era mais rico e o cara que era mais pobre, eles tinham coisas semelhantes, eles consumiam culturas semelhantes, porque a acessibilidade de tudo era muito, muito semelhante. Só que ao longo do tempo foram tendo outros problemas econômicos e essa questão da economia foi mudando de forma que começou a gerar uma maior desigualdade. Então ele conta toda essa história, é uma parte muito interessante do livro também. Bom, agora falando do livro de uma forma geral, o livro não é grande, aqui dá 200 e poucas páginas, quase 300, mas assim, o livro tem uma margem grande, cada capítulo tem uma página em branco, uma página em preta. É uma leitura extremamente tranquila, tá? É um livro muito agradável de ler, porque ele não tem questões técnicas, né? Ele fala sobre histórias e comportamentos. Então, é um livro que aproxima muito o leitor, porque, afinal, eu não preciso ter nenhum conhecimento específico para estar conseguindo usufruir do que ele está falando nesse livro. Eu gostei bastante do livro e recomendo bastante para as pessoas, porque não é só sobre uma questão financeira, né? É sobre comportamento de uma forma geral. E ainda que os comportamentos aqui sejam relacionados à vida financeira, a questão da prosperidade financeira, isso aqui serve para uma série de outras coisas da nossa vida. Então fica aí a recomendação para vocês. Valeu!